bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Faço para Ser Au Pair. Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a Sim. Oi, gente! E no episódio de hoje, a gente vai trazer aqui um debate que a gente anda conversando, a gente sempre vê muita gente perguntando sobre esse assunto. Divide opiniões, certo? Porque eu acho que não tem resposta certa. E então a Não, não tem. gente. eu- então eu acho que ou a gente vai ajudar as pessoas a colocar os Vai pensamentos em confundir ordem, ainda mais. ou vai confundir mais. Vamos ver, gente. Vamos ver como é que vai sair isso A aqui. intenção é boa. Mas então, sempre tem gente perguntando se ser au pair com 18, 19 anos é muito nova, se tem que esperar, se é melhor. Ou muita gente que já tem, tipo, uns 23, 24 e estão na faculdade ou estão trabalhando alguma coisa e aí ficam com medo, né, de largar aquilo para ir ser au pair. Aquele negócio, largar o certo pelo duvidoso, né? Então a grande pergunta: o que é melhor? Ser au pair mais nova ou ser au pair mais velha? Pois é. Aqui no nosso caso, eu fui com 18. E eu fui com 24. Então, a gente vai passar as nossas experiências, dar o nosso pitaco sobre como foi e vamos dividir as opiniões de outras meninas também que mandaram pra gente. Então vamos lá. Começa aí, Olivia, com você com 18 anos. Então, eu não era ninguém na vida, né? Não era ninguém na vida, não sabia de Ó, nada, era muito gente, sem a noção. drama. Não, você não sabe como adolescente é. Sei lá, adolescente muitas vezes faz umas coisas muito sem noção. Porque realmente a gente não tem aquela experiência, a gente acha que tudo é ok, tudo é possível, enfim. Mas faz parte. Faz parte. É fazendo merda que se aduba a vida, né? Na verdade. Adorei essa. É verdade. Mas então, de uma forma, assim, eu não. Às vezes eu fico pensando, gente, se eu tivesse ficado no Brasil, eu tava fazendo faculdade de Direito, eu fiz um ano, e eu fico pensando, gente, se eu tivesse ficado no Brasil, o que que teria sido da minha vida? Mas se minha avó tivesse roda, seria uma bicicleta. Então, não fico muito nesse assunto, não. Mas ter ido bem novinha, eu acho que, como eu falei, eu não era ninguém, eu não sabia nada. E eu aprendi muito. Eu tive que crescer, forçada a crescer. Porque, É verdade. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. pois é, É eu, assim. eu morava numa cidade meio pequena, sabe? Não tive muito perrengue na vida. Vou confessar aqui que eu não tive muito perrengue na vida, além da coisa normal de adolescente, né? Mas na adolescência, né? Vida adulta é outra coisa, outra história, para outro podcast. E se eu tivesse ficado lá, eu acho que eu não teria crescido tão rápido, eu não teria aprendido metade do que eu tive que aprender me mudando. Porque quando você vai ser au pair, você meio que tá sozinho. Você tem os pais lá, a gente já falou isso em outros episódios, né? Sim, que a gente É. vai, sei lá, de uma forma, parece que os host parents vão estar ali como as figuras adultas, né, que vão cuidar da gente. Não é assim. A gente tá Não indo é? como adulto já. Só que eu não me via como adulta. Então, sei lá, acho que é uma fase bem estranha, né? Você não sabe bem aonde você se encaixa, você não sabe bem se você ainda espera ajuda ou se você vai tem que se jogar mesmo e se virar. E você tem que se jogar mesmo e se virar. E isso te faz crescer muito, né? Como eu te falei, eu estava fazendo direito, que não era o que eu queria para minha vida. Então, todas essas experiências de au pair, eu pude viajar muito, que eu não teria feito se eu tivesse ficado no Brasil, não teria feito metade das viagens que eu fiz. E eu pude me descobrir, sabe? Eu tive todo esse tempo. Porque quando você vai como au pair, você não precisa se preocupar com conta para pagar, você, sabe, faz seu trabalho e tal, mas você não tem que se preocupar com muita coisa além Como disso, além do seu sobreviver, né? trabalho. Onde você vai morar, nada disso. Ainda mais na Europa que você trabalha meio período, então você tem muito tempo para se Se descobrir, descobrir, pensar na vida, sabe? Capivara reflexiva. amadurecer. Então isso me ajudou muito. Me ajudou muito a crescer e descobrir o que eu queria fazer. Me deu tempo para descobrir o que eu queria fazer. Senão eu teria, sabe, eu teria continuado na faculdade, teria terminado, não teria nem parado para pensar no que eu estava fazendo, entendeu? Muita gente sai meio que no piloto automático, né? Acabei o É, colégio,
Aí entrei na faculdade, que é se é esperado da sociedade. E aí você vai no piloto automático sem pensar muito. Tanto é que com 17, 18 anos que você está prestando vestibular, você nem sabe exatamente o que realmente você quer fazer. Então você Pois tem que é, muitas decidir tudo vezes, né? aquilo naquela idade, que é um pouco injusto, né? Você É, tem que decidir sua vida toda naquele ano onde que tá tudo mudando, você está amadurecendo. Realmente, é um pró de tirar esse ano para ser au pair, para se descobrir. é. Outro ponto positivo é que se você for com 18, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você pode ficar até 2 anos. Aí você vai com 18 até os 20. Depois de 2 anos, você pode ser au pair de novo lá. Então, você volta para o Brasil com 20, aí com 22 volta para os Estados Unidos. Faz 22 a 24. Então, É, tem esse você pró. pode ir para a Europa também. E na Europa tem muito país que só aceita até uns 25, 26. Então, você pode ir para a Europa, pode ficar um ano em cada país, praticamente. Então, É. tem isso de ponto positivo, é que depende muito do que você quer fazer da vida. Mas, em contrapartida, nos Estados Unidos, você é menor de idade, como eu era, Ai, até isso. para certas coisas, né? Porque os Estados Unidos é aquele país meio bizarro com esse negócio de idade, né? Você pode dirigir, você pode ter uma arma, mas você não pode beber. Deus me livre você botar uma gota de álcool na boca. Mas tá aqui, toma uma arminha aqui para prêmio de consolação. De cons- Cíntia, agora, o que que você acha? Você foi com 24, você já tinha feito Foi com faculdade. 24, já. Conta aí sua Eu entrei experiência. naquele piloto automático que a gente falou, né? Eu comecei faculdade muito cedo, com 18 anos, de Relações Públicas, em Belo Horizonte, e eu me formei com 22. Então, eu entrei nesse meio que piloto automático. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 18 anos. Eu tinha prestado vestibular para você ver como é que a cabeça tava, né? Eu prestei vestibular para direito e para relações públicas, tipo, fui tirando para todo lado. E não, e prestei em direito em Ribeirão Preto, em relações públicas, tipo, ai, cara, bem. Mas eu tinha passado em direito em Ribeirão, aí eu recusei, não quis fazer. Aí eu fui para Belo Horizonte, prestei para relações públicas e passei. E aí eu comecei. Então, com 18 anos, eu tinha 18 anos e alguns meses. Então, me formei com 22 anos. Então, foi aquela coisa meio piloto automático brasileiro mesmo. Só que aí, acabou 22 anos, já estava bem. E agora? Sabe? E eu sempre, sempre, sempre quis viajar, sempre quis sair do país, sempre quis aprender a língua, sempre quis ter essas experiências. E tinha entrado no piloto automático com 18. Eu também nem sabia de programa de au pair, de intercâmbio, essas coisas eu não sabia mesmo. Então, foi depois da faculdade, naquele ponto, sabe, que você se formou e aí fala, e agora? O que é que eu faço? Foi aí Uhum. que me deu essa ideia, ok, bem, vou ser au pair, descobri o programa de au pair e fui querer ser au pair. O que eu acho que foi um ponto positivo da história é que eu já tinha um pouco mais, assim, de experiência de vida, já tinha formado, estudado, passado os 4 anos de faculdade, morado fora. Eu ia te perguntar isso, se você já tinha morado fora. A minha família é de Araxá, em Minas, e eu morava em Belo Horizonte. Então, assim, eu morava longe dos meus pais. Desde os 18 anos eu já não moro mais com os meus pais. Então, eu já tinha esses 4 anos de morar sozinha, morar em república, já tinha essa experiência de eu sou responsável por mim mesma. Uhum. Então, aquilo ali, eu acho que me ajudou nesse processo de sair, porque eu sabia que era só eu não esperava nada, né, dos meus host parents, por exemplo, eles não eram, eu não esperava nenhum instinto Uhum. materno-paterno deles, sabe? Porque eu já era. Já tinha experiência de tomar conta de você mesma e de tomar conta de casa, né? De coisa de casa. Isso era uma coisa Sim, que eu não tinha noção. Então, as coisas. é a Eu lembro que uma verdade. vez na Alemanha, eu não lembro o que aconteceu no meu banheiro. E o host dad foi lá ver ele, pô, você não me avisou que tava assim? Eu, na minha cabeça, eu sei lá, nem prestei atenção. Tô falando, eu era sem noção. É. Admito. O que eu, por exemplo, já não tinha, porque eu já morei 4 anos sozinha em Uhum. república, etc. Então, assim, tinha problema com água, eu tinha que pegar o telefone, ligar e conversar, sabe? Então, eu já tinha essa maturidade para resolver os BOs que aconteciam na minha vida. Era eu que tinha que resolver, porque eu não tinha ninguém para. Então, eu acho que isso me ajudou na adaptação. Eu acho que um ponto bom, que não foi o meu caso, mas eu acho que se aplica para várias pessoas também. Se você já se formou numa faculdade, num curso, por exemplo, e você já tem assim. Porque tem gente que planeja a vida assim, igual a Aham, Carol, sabe? Tem planejado, sabe? Não é? aham. Tem gente que
que sabe o que quer Tem e o aquilo plano de ali, 5 olha, anos, o plano de 10 não anos. é? Gente, eu não consigo Não era planejar minha meu semana que caso. vem. Então, não foi meu caso. Meu caso foi, eu só queria sair do país, tá? Mas tem gente que tem, sim. Então, por exemplo, se você faz uma faculdade que você sabe que tem uma faculdade, suponhamos, tá? Em exemplo, francesa, que é top de linha daquela faculdade, que você pode fazer um mestrado. Então, você já tem aquele plano, ó, vou me formar aqui, aí eu vou para lá, faço um ano de au pair, que aí eu aprendo a língua, porque daí eu já posso aplicar para o mestrado, aí eu já É, fico naquela faculdade que já vai, sabe? Isso daí, para você, se você já fez a sua faculdade, já tem esse plano de carreira, excelente. é. Ou até mesmo para procurar um trabalho, né? Porque dependendo se você dependendo do país, de repente você consegue um visto de trabalho, né? Então, se você já tiver um diploma no Brasil, onde você já vai ter algumas experiências de estágio, então você já tem um pouco mais de carga, né? Currículo, Para é, se você quiser, se for seu plano realmente, né, de continuar no país, né? te dar uns extras, né? No meu caso, eu também, particularmente, eu conversei com a mãe e ela me contou que pesou muito na decisão dela o fato de eu já ter uma faculdade e eu ter 24 anos, Hum. porque ela me falou que não queria nenhuma menina mais nova pelo fato de não ter experiência de vida. É verdade, mas eu acho que vão ter famílias diferentes, né, nesse quesito. Famílias Diferentes. que vão preferir Então, alguém com mais experiência e famílias que vão preferir nasceu uma alguém irmã. mais nova, né? É. E família que nem vai pensar nisso. Vão ter famílias que vão pesar para um lado e para o outro. É, Vai depender do que a família espera. Então, assim, é, não fiquem com medo porque você tem 24 anos. Ai, será que eu não vou achar família porque eu tô muito velha? Não. Existem famílias que realmente preferem au pairs mais. Não vou dizer mais velha, né, gente? Porque 24 anos você não é velha, mas au pairs mais experientes. E existem famílias que vão preferir as mais novas. Então, existe mercado para tudo. exatamente, Agora, por um outro exatamente. lado, seguindo a mesma linha de raciocínio, se tem uma pessoa no Brasil que você já está fazendo a faculdade, você já fez seu estágio, você já está ali com uma perspectiva de emprego, para você ser au pair com 24 anos, eu digo 24, tá, gente? Mas pode ser 23, ou o que seja, né? Depois da faculdade, você vai ter que largar tudo para passar esse ano Hum, sabático, esse ano de au pair. O que requer muita coragem, porque se você já está inserida no mercado de trabalho, de uma carreira que você já pensou e já está ali para você largar tudo, tem gente que vai ter medo de fazer isso, é. que depois você vai ter que voltar e começar tudo de novo. É, não é bem começar tudo de novo, né? Porque você vai voltar, se você voltar, você vai voltar Se já com você uma voltar. mega experiência, né? De morar fora e tal. Mas vamos botar Exatamente. um pininho nesse ponto e a gente volta nele daqui a pouquinho. Tá. E um outro ponto também, se você for au pair, começar a ser sua carreira au pairiana com 24, 23 anos, você vai te limitar países, porque tem países que têm idade limite, né? É, Então, por exemplo, se você quer ser au pair em diferentes países, você não vai ter muito tempo para isso, porque tem a idade limite. E aí, se é, você começou com 24 anos, você termina au pair com 5 anos, e aí você já não vai poder ir para um monte, uma porrada de país. é, Então, tem isso também. Mas tem vários que aceitam até 29, 30, então não precisa se desesperar, mas é isso mesmo, Vai te limitar. é uma coisa para pensar, né? Dependendo dos seus objetivos. No outro dia a gente abriu uma caixinha no Instagram para debater sobre esse assunto. E a gente recebeu vários comentários sobre essa discussão. Então, vamos trazer aqui os comentários. Vamos lá, gente. Um comentário que a gente recebeu foi: queria ter conhecido e ido mais nova, porque com 23 anos já me sinto muito velha, até para tentar uma universidade lá fora. E aí eu respondi que eu fui com 18 e eu fui au pair 3 vezes. Então eu só fui entrar na faculdade mesmo com 23. E agora que que eu trabalho na minha área, tenho um bom trabalho, todos os meus 30 e 30 e pouquinho. No mês passado eu comecei a fazer outro mestrado para mudar de área completamente, sabe? Então, eu acho que você não precisa se preocupar com idade para estudar, mas também eu acho que no Brasil a gente pensa mais nessas coisas. Até comentei, né, que o meu mestrado só tem gente mais velha, eu sou até bem novinha, É, mas eu acho que no Brasil, porque tipo, a vida é mais difícil, comparando com o governo de vários países da Europa, a gente não tem tanto auxílio,
né? A vida é mais difícil, a vida é muito mais cara, é mais complicado. Então, por exemplo, muita gente estuda à noite para trabalhar durante o dia, isso é uma coisa que não tem aqui. Não, Mas no Brasil não. É, precisa, né? Muita gente estuda, trabalha para ajudar a família, sabe? É muito mais difícil no Brasil. Então, é, eu acho que essas coisas pesam muito. eu acho que no Brasil também o fato de você ter um diploma universitário pesa muito mais do que aqui. É tido como um necessário, o que não é muito na Europa. Pois é, porque aqui também você não precisa de um diploma para trabalhar em vários lugares, né? Não, E é, trabalho grande mesmo. Você pode trabalhar em marketing sem diploma, dependendo da sua é, experiência. São vários empecilhos que tem no Brasil, que eu acho que fazem a gente, sei lá, se limitar um pouco mais, entendeu? Resumindo, eu acho que no Brasil a vida é tão cara, é tão difícil, que a gente acaba meio que vendo esse caminho de colégio, faculdade, trabalho como o único possível, né? E trabalho, e é, crescer no trabalho, e pagar conta. E viagem e intercâmbio é só pra gente rica. Eu lembro que eu achava que viagem e intercâmbio era só pra gente rica, viagem internacional. é. E foi aí que o au pair apareceu na minha vida e abriu minhas portas para realizar meu sonho de morar fora. Eu sempre quis morar fora e eu achava que ia ser impossível. E aí, até que eu descobri o au pair, eu não tinha nem 18 anos, eu ficava. Nossa, eu lembro que eu pegava 1000 panfletos de agência de intercâmbio, de faculdade. Enfim, eu sei que o au pair surgiu na minha vida. Foi isso, gente. Que nem várias de vocês que estão escutando. Au pair é a opção, né, para morar fora e, gente, vale muito a pena. É É. difícil, mas ser imigrante é difícil, sabe? Não é só como au pair, não. Às vezes eu vejo muita conversa sobre au pair falando, não aguento mais, quero largar e virar nene, quero largar e morar sozinha e ser nene, ter outro trabalho, não sei o quê. Mas, gente, também não é fácil. Ser imigrante Não é não é fácil. fácil. Não importa como. O au pair, pelo menos, já te dá alimentação, acomodação, uma mesadinha ou um salário, já te dá um suporte para você aprender como aquele país funciona, se você para você ver se é lá que mesmo que você quer ficar, de repente juntar uma graninha nos Estados Unidos é mais fácil que na Europa, juntar uma graninha para você então dar esse outro passo. Sem ter que se preocupar o que que você vai comer ou como é que você vai pagar o aluguel. Então, Pois é. caso se pesar. Um outro comentário que a gente recebeu foi interessante, tá? Então vamos lá. Eu acho que mais tarde talvez seja melhor. Eu tô com 27 anos, tenho graduação, quase terminando uma pós e pretendo embarcar nessa jornada porque é o que cabe no meu orçamento no momento. É exatamente o que a gente acontece de au pair, né? Sei que talvez para muitos não é o ideal por conta da idade, mas com certeza me sinto mais preparada. Antigamente, eu não tinha noção nenhuma sobre o assunto e muito menos experiência com crianças. Hoje sinto que consigo lidar com situações com um pouco mais de sabedoria e paciência, o que eu acho crucial. Ha, ha, ha. Mas, ao mesmo tempo, não acho que ser au pair com 18 anos é algo ruim, porque você tem a chance de conquistar aos poucos sua independência e, querendo ou não, você é meio que obrigada a caminhar com as próprias pernas. Conhecendo meus 18 anos, com certeza para mim seria uma desvantagem. Então, ela resumiu tudo que a gente está falando, né? Quando você estava lendo, eu estava pensando, gente, a gente devia ter chamado ela para entrevistar nesse episódio, porque ela teria falado bem melhor do que a gente. É, ela teria explicado bem Em melhor. um parágrafo, né? Tudo que a gente está falando. É isso mesmo. Ela Pois tá com é. 27 anos, tá vendo? Aí ela Mas, já tem graduação, pós. mas sabe o que que eu achei interessante que ela falou? Ela falou 2 vezes isso de, tipo, se sentir preparada agora. E eu acho que isso que é muito importante, né? Assim, hoje em dia, gente, tem vezes que eu tenho que tomar decisão e eu não me sinto pronta. Eu fico. Pode ser uma decisão bem básica, por exemplo, eu e meu namorado, a gente quer viajar. E aí não sabe para onde. Tem dias que eu falo, ai, não tô pronta para tomar essa decisão, me dá um tempinho. E aí chega um dia que eu sinto assim na minha pele, tô pronta. É É isso, hoje. entendeu? Então, eu achei isso bem interessante de se sentir preparado, porque isso não era uma coisa que eu pensava antigamente. Mas então, isso que eu ia falar um adendo aqui agora. Isso não vem com a maturidade? A gente conseguir aprender a respeitar o nosso próprio tempo?
Mas também tem o caso, assim, eu acho que a gente não comentou no começo, a gente ia comentar, mas eu acho que a gente não falou, que isso aqui, tudo que a gente está falando, gente, é uma visão bem generalizada, porque, obviamente, você pode ter uma pessoa de É, 24 anos que não tem muita maturidade, não tem muita experiência de vida, e uma pessoa de 18 que já viveu 3 vidas, né? é verdade. Então, sabe, tem vários casos diferentes. A gente está tentando passar uns pontos para você considerar. É, verdade. E, gente, uma pessoa que entrou nesse debate com a gente foi a Joana. Ela foi au pair na Suíça. A gente entrevistou ela no episódio 27. É o episódio mais escutado do nosso podcast. É o dela, se chama Perrengues de Au Pair na Suíça. E ela foi com 18 e ela falou que ela ainda escolheria com 18 e que ela iria ter uma certa idade para começar a faculdade depois com a experiência do au pair. E que, sabe, é um caminho super válido também. Ainda mais se você está na dúvida do que você quer fazer na vida. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi descobrir o que eu queria fazer da minha vida, porque eu não sabia. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, ainda mais naquela época que eu achava que eu tinha que ter a resposta do que eu queria fazer pro resto da minha vida. E eu não É, sabia. é. E sabe, eu lembro muito bem. Foi quando eu fui au pair na Alemanha, eu estava de férias na Itália com a família. E eu descobri que eu podia estudar music business, né, o negócio da música, que eu podia estudar isso. Na época eu ainda achava, né, que diploma era importante para abrir portas, mas aqui não é bem o caso, né? Ainda É. mais nessa indústria. Essa indústria, nossa, que mais tem a gente que não tem diploma nenhum, mais tem experiência, tem sagacidade, tem inteligência. Então isso me ajudou bastante, mas é como a gente estava falando, é uma coisa bem pessoal. Deixa eu dar um exemplo pessoal sobre isso, de diploma, para quem está começando, está pensando em ir mais tarde e tal. Como eu falei, eu formei em relações públicas e até hoje, depois de anos e anos e anos, nunca me perguntaram se eu tenho um diploma. Eu ia te perguntar se a sua experiência no Brasil, porque você trabalhou com isso também, não foi? Eu ia te perguntar se essa experiência te ajudou a arrumar trabalho aqui. Não, não. Isso não fez diferença nenhuma na minha vida. Eu comecei a trabalhar na Alemanha organizando papel, literalmente. Eu fazia curso de alemão e ia lá e ia só fazer, colocava o papel em ordem numérica, daqueles arquivos imensos, tá? Era isso que eu fazia. E aí, aos poucos, eu comecei a aprender alemão e dentro da empresa mesmo, eles começaram a entender que eu trabalhava, né, bem, que eu estava aprendendo alemão, e aí eu fui sendo promovida, e aí eu comecei a atender telefone em alemão e tal. Então aí foi Meu começo. o meu diploma universitário não fez diferença na minha vida. Eu estava trabalhando em uma empresa industrial. Aí eu mudei para Londres, e o que fez diferença para eu conseguir um emprego em Londres foi o fato de eu falar alemão. Conhecimento de línguas abre portas. Foi o que me ajudou a conseguir um emprego em Londres, foi o fato de eu falar alemão. Foi o fato de eu É. ter experiência trabalhando na Alemanha. Assim, no fim do dia também, quanto mais experiência você tiver, quanto mais bagagem, assim, bagagem cultural, idiomas, melhor você consegue um trabalho, né? Mas É, o que a gente está querendo dizer é que não é tudo na vida. Então, gente, ir para o au pair mais nova, com uns 18, 19 anos, isso é tudo escolha pessoal. Você escolhe o que cabe na sua vida. Mas as únicas coisas que a gente vai deixar aqui para você pensar, ir mais cedo, é aquele esquema: nos Estados Unidos você é menor de idade, então tem muita coisa que talvez você não possa fazer. E dependendo, se você quiser ser au pair em vários países, então você tem mais tempo para fazer isso. Agora, só um adendo. Se você quiser ser au pair na Finlândia, vai lá primeiro, porque você não pode ser au pair lá depois de ter sido au pair em algum outro lugar. E indo mais tarde, depois de faculdade, experiência de trabalho e tal, eu acho que a única coisa que eu pensaria é nos seus objetivos, porque se você quiser ser au pair em vários países, então você está mais perto da idade limite. Então, eu iria olhar isso. é. Mas, de resto, é tudo escolha pessoal. Então, conclusão. Lívia, você que começou a sua vida alperiana com 18 anos, você faria algo diferente? Você iria de novo com 18 anos ou você iria mais tarde? Eu acho que eu iria. Sabendo quem eu era com 18, eu acho que eu iria sim, porque eu acho que eu teria demorado muito mais para crescer se eu não tivesse ido.
E você, sim, o que que você acha? Você teria ido com 24 ou teria ido mais cedo? Teria ido com 24, é. Gostei muito da minha experiência de faculdade no Brasil. Foi uma coisa que me agregou ter morado em Belo Horizonte, fiz amigos maravilhosos e fui com 24 e eu acho que deu uma fechada boa na minha vida, assim, com 24. Sim, não tem arrependimento nenhum. Tá vendo, gente? Ah, que bom, Não né? Que tem bom que a gente errado não na tem esses história. arrependimentos. Temos outros, mas não esses. É, não, sim, não, lógico. Gente, se a gente fizer o. Acho que a gente já falou tanto dos arrependimentos, né? Mas. Mas o fato de ir com 24 não foi uma coisa que eu me arrependi, não, na minha vida, não. Não, É. foi. Então, não existe errado na história com 18, com 24. Eu não sei se a gente conseguiu esclarecer ou ajudar muito ou trazer ainda mais confusão no debate, mas. É porque é difícil, né? Porque é Nesse muito debate não pessoal. existe ganhar perdedor. É, eu sei que a gente É, estava concluindo o episódio agora, mas eu queria só acrescentar um negócio, porque é isso mesmo. Eu só queria lembrar que essa pergunta que a gente vê bastante as pessoas perguntando, eu tô no meio da faculdade, será que eu tranco e fazer au pair? Ou acabei minha faculdade, tenho um bom trabalho, será que eu largo para ir fazer au pair? Isso é muito pessoal, gente, é muito pessoal. É muito difícil a gente falar, larga tudo, vai ser au pair. Porque realmente é uma experiência incrível que vai te agregar muito, sabe? E vai te abrir portas. muito. Mas a gente não vive num conto de fadas, então depende muito da sua situação pessoal, né? Então é isso, gente. A gente É, pode só aqui te dar esses pontos para você pensar, mas a decisão é sua. é. E é isso, gente. E vocês, o que que vocês acham desse debate todo? Manda pra gente, manda DM no Instagram, como faço para o seu pé, ou manda e-mail pra gente, como faço para o seu pé, gmail.com. Onde mais a gente está? A gente está em todos os lugares. A gente está no YouTube, vocês podem escutar o nosso podcast lá e pode deixar comentários. Alguém deixou um comentário falando pra gente fazer mais vídeos. Gostei. Oh, Estamos Deus. fazendo, estamos chegando lá, gente. E é isso, gente. A gente adora ouvir de vocês. É muito legal saber se a gente está ajudando. Espero que com esse episódio a gente tenha ajudado também, mais do que atrapalhado. Mas a gente adora mesmo ouvir, sabe? Daí esses comentários assim, porque aí agrega na discussão. Isso Muito mesmo. legal. Ah, se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente cubra, a gente manda uma mensagem pra gente saber, tá? A gente tem uma listinha de gente para entrevistar nessa temporada, mas a gente também está procurando au pair na Finlândia, na Noruega e Liechtenstein. E nos Estados Unidos a gente está procurando au pair no Alasca ou algum lugar tipo Minnesota, algum lugar assim bem frio, sabe? Então, se você se encaixa em alguma dessas e quer participar, manda um e-mail pra gente, tá? Então tá. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.